A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço que a bênção do Senhor, farta, seja no nosso coração. E nos dê, ó Deus querido, a alegria de vivermos para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Que nós saibamos e nos lembremos que a história da nossa igreja, a nossa história aqui, é uma história marcada, ó Deus, muitas vezes por dificuldades, tribulações, lágrimas, mas sempre, ó Deus querido, superabundando sobre nós a bendita graça, o bendito favor, a misericórdia excelsa do nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, esse salmo eu pensei em falar. Primeiro, eu fiquei pensando no Salmo 121, quando o salmista, Salmo 123, perdão, quando ele diz assim: eleva os olhos para o alto céus, onde habita o Senhor. E eu fiquei pensando que esse Senhor que está lá no alto dos céus é um Senhor, é um Deus de amor e de misericórdia que também desce para habitar no nosso meio. Depois eu lembrei de Jeremias, no capítulo das suas lamentações, capítulo 3, quando ele diz: eu quero pensar em alguma coisa que pode me dar esperança. E aqui eu fiquei pensando um pouco, quantas vezes talvez os irmãos aqui talvez não ficaram entristecidos pela falta de perspectiva, pela falta de crescimento, pela falta de ânimo e quem sabe não tendo razão de júbilo em algum momento e pensaram: o que pode dar esperança são as misericórdias do Senhor. Mas anteontem nós fomos em Bauru fazer um casamento, fomos anteontem à tarde, fizemos o casamento e saímos de lá ontem à tarde, chegamos à noite. E esse texto do Salmo 126, desde que eu li antes de ir até a chegada, me veio à mente. E eu fiquei pensando, então eu quero compartilhar isso com os irmãos. E então aqui o contexto, meu querido, o que nós vemos é um grupo de exilados de volta do cativeiro, já em casa, habitando na terra dos seus antepassados. Escute, meu querido, é preciso que nós escutemos o testemunho deles, o que eles disseram, o que eles expressaram, o que eles cantaram, o que eles celebraram, nesse testemunho do salmista inspirado, que contém, ao meu ver, pelo menos 3 notas distintas aqui. Ou nós podemos dividir esse salmo, esse momento de Israel voltando para casa. A gente sabe que durante 70 anos, por causa do pecado de Israel, da blasfêmia e da desobediência a Deus, eles foram para o cativeiro. E nós sabemos que lá no cativeiro, logo de princípio, apareceram os profetas do mal, mentirosos e que não falavam em nome do Senhor, que diziam que era assim, mas não era, em que eles dizem: vocês vão voltar logo, logo, Deus vai libertá-lo, Deus vai levá-los para casa, capítulo 29 de Jeremias. Então Deus manda Jeremias escrever uma carta, e nessa carta está dito: não são meus profetas, não são homens fiéis, não dizem palavras fiéis e não falam em meu nome. É mentira esse negócio de prosperidade, é mentira esse negócio de cura, é mentira esse negócio de voltar agora para Israel, é mentira esse negócio de voltar agora e serem libertos. Não vai acontecer assim. Preste atenção. 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. 70 anos vocês serão cativos, aprisionados.
Mas enquanto esse tempo estiver durando e existir, plantem pomares e comam dos seus frutos. Casem filhos e filhas, netos e netas, os conheçam. Construam casas, habitem nelas. E ele diz uma coisa importante, daí orem pela paz desse lugar. E aonde era esse lugar? Era na Babilônia, era no cativeiro. Orem pela paz da Babilônia, desse lugar, porque esta paz será a paz de vocês. Quando terminarem 70 anos, vocês voltarão. Para surpresa de Israel, e ao olharmos o texto hoje, nós percebemos o quão Deus é grandioso e maravilhoso e fiel, como nós cantamos, cumpridor da sua palavra. A Bíblia diz que quando cumpriu-se 70 anos, de repente o rei Ciro, a quem Deus chama de o meu libertador, faz um decreto e diz assim: libertem o povo. Mandem de volta. Deem ouro, riqueza, dinheiro, animais, para que eles voltem para casa. E voltem com riquezas, para que eles possam reconstruir o que foi destruído. E lá no livro de Esdras está escrito que Deus me deu todos os reinos do mundo e me incumbiu de construir essa casa, mas eu não posso fazê-la. Que eles o façam. Vão para casa. A gente sabe que Israel voltou em 3 levas para casa, voltando os que vieram primeiro e começaram a construção, depois os que estavam ali, e depois uma outra turma veio depois. E esse cântico, esse salmo, meu querido, é um salmo que é escrito nessa perspectiva e nesse momento. Primeira coisa que eu quero dizer: júbilo, alegria, contentamento, exultação, exaltação. Glória, vitória. Veja o que diz versículo de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Meu querido, um parente, Sião é um dos montes onde a cidade de Deus, ou onde o templo foi construído, na região do Monte Moriá. Foi ali que o templo foi feito. Então, foi construído, aliás, Jerusalém era uma cidade antiga de Jebu, e que Davi construiu para si, ou tomou para si, passou a cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, meu querido, aqui nós percebemos uma primeira nota, que é a nota de uma surpresa feliz. Quando Ciro promulgou esse decreto, os exilados dificilmente poderiam acreditar naquilo que estavam ouvindo. Não é assim que a gente diz? Quando alguém chega, quem sabe, e nos brinda com um bolo gostoso, com uma sobremesa deliciosa, alguma coisa, eu estou sonhando. Quando alguém chega na nossa casa e dá-nos a alegria da visita, do contentamento, um filho que estava no exterior e volta, e a mãe abraça o filho, beija, afaga, aperta, amassa, e diz: meu filho, que sonho é esse? Que maravilha é essa? E aqui, meu querido, esse povo dificilmente poderia, embora esperasse e soubesse a promessa de Deus, saber que Deus faria isso. Meu querido, não houve revolta, ninguém empunhou uma espada, ninguém promoveu uma guerra, ninguém tentou fugir. Quando chegou o momento que Deus diz: eu vou fazer, Deus fez. E esse povo então está simplesmente como que parecendo num sonho de felicidade. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade. Lembra, meu querido, quando Pedro estava preso, Herodes já havia matado Tiago. E ele viu que esse ato promoveu no meio de Jerusalém ali o povo ficou, fascinado, o povo ficou alegre, o povo viu um espetáculo, o povo percebeu alguma coisa maravilhosa. E Tiago, Herodes, então achou que aquilo foi bom, deu ibope para ele, fez a pesquisa. Aquele ato de Herodes causou uma boa repercussão no meio do povo, e Herodes então decide mandar chamar a Pedro, prender Pedro,
para que quando passasse a festa, Pedro pudesse ser morto do mesmo jeito, para ganhar mais ibope ainda, mais aceitação ainda. Lembra que Atos diz que quando Pedro estava preso, aconteceu alguma coisa, e ele estava entre soldados, acorrentados, soldados do seu lado, soldado na porta, e de repente caem as prisões, as grades se abrem e Pedro sai. E a Bíblia diz que parecia, ele não entendia aquilo, parecia como que um sonho, como que uma visão, mas ele estava livre, não havia mais correntes. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera, e é assim que Deus operou. Não se tratava, meu amado irmão, talvez de uma falta de fé em Deus, era apenas uma lentidão para se acomodarem a nova situação melhor do que a que existia. Repentinamente essas coisas mudaram. Eles não estavam em condições de saber como agir na circunstância nova. Eles estavam libertos. Eles estavam felizes. Eles estavam alegres. A maior parte dos homens dificilmente conseguia crer nas notícias e imaginava que se tratasse de um sonho. Então, enquanto escutavam aquilo que estava sendo anunciado, porque tudo lhe era extraordinário, milagroso. Meu querido, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Guararema, está aqui por causa da graça, por causa da bondade, por causa, meu querido, da alegria, do poder, da graça e da manifestação da bondade do Senhor. Eu creio nisso. 18 anos, aqui, ali, passando por uma igreja, por outra igreja, passando, por junta de missões. E hoje, meu querido, a igreja está aqui. Graças a Deus, porta aberta. Você está aqui. Você é membro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso. É um motivo de júbilo, de alegria. É uma surpresa feliz, é uma alegria bendita. Quanto tempo, meu querido irmão, essa igreja talvez não tenha caminhado com 5 fiéis, 10 fiéis, 15 fiéis. Tem dia com mais, tem dia com menos. E se você veio, se você chegou, é porque você viu, você ouviu, de alguma maneira você percebeu o que Deus tem feito, e como Deus tem feito, e como Deus tem agido. Porque Deus é gracioso e misericordioso, então há júbilo, há contentamento pelo que Deus tem feito, e a igreja não pode deixar de fazer isso. Nós precisamos, ao contrário disso, deixar de lamentar, de chorar, de prantear, de reclamar, de lamuriar e dar graças a Deus. Porque nós temos uma comunidade onde nós podemos nos contentar com o que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Também, meu querido, há um ponto nesse texto que fala do êxtase da alegria. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Meu querido, o povo oriental demonstra essas emoções mais do que nós ocidentais. Quando eles estão alegres, eles batem no peito, eles gritam. Quando eles estão tristes, eles choram, eles lamentam, eles assentam, eles deitam no chão, eles dizem alguma coisa nesse sentido. Porém, meu querido, preste atenção, seja qual for o seu temperamento, tímido, que extravase alegria, gente que talvez não consiga conter um momento de emoção por um lado ou para o outro, seja como for, glorifique a Deus, bendiga o Senhor, expresse gratidão. E mais uma vez eu digo, não lamente, apenas espere. Veja, se lembre do que o profeta disse, os meus dentes foram quebrados como que com pedrinhas. Absinto, coisa amarga, vamos dizer um produto, uma erva ou uma folha que a gente conhece aqui, boldo, setidor, caferana, coisa amarga, é como se você mastigasse. O profeta diz, o meu paladar é assim, é amargo, é doído. Eu já perdi a esperança. Eu não tenho mais nenhuma alegria. Mas ele diz, mas eu quero pensar em alguma coisa que pode dar esperança, a misericórdia do Senhor. Meus queridos, 70 anos no cativeiro.
Daqueles que voltaram, talvez foi gente que nasceu lá no cativeiro. A maioria deles não conhecia a terra de onde eles foram tirados, ou seus pais foram tirados. O que eles conheciam era o que os pais contaram, era o que os pais falaram, eram as histórias, eram as memórias. Não havia fotografia, não havia recorte de jornal, não havia nenhum vídeo gravado. Era apenas na memória. E quando os pais falavam de coisas assim, como aqueles que dizem, nós sentávamos na beirada do rio, as nossas barcas penduradas no salgueiro, não havia razão de cantar no cativeiro. Mas de repente, meus irmãos, a alegria chega, o contentamento chega, a paz chega. Não foi amanhã, não foi ontem, nem anteontem. Demorou 70 anos, mas o povo esperou. E também, meu querido, na questão do júbilo, há um grato testemunho. Perceba, eles estavam dizendo, parece um sonho, eu não acredito. Eu olho para esse texto e eu me lembro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, quando o profeta diz assim, quem é comparado ao nosso Deus? Você já viveu uma situação onde você pede ou ora um favor de alguém, ou ora a Deus pedindo uma solução, uma resposta para alguma coisa, e de repente quando aquela solução, aquela notícia chega, você diz assim, eu não estou acreditando. Você não orou? Você não pediu? É Deus fazendo, é Deus respondendo. E perceba, meu querido, que nesse texto aqui, há um grato testemunho. Israel estava dizendo, nós estamos como que sonhando. Nós estamos como que vivendo, sabe, alguma coisa. Talvez se houvesse essa maneira de dizer, talvez lá um judeu daquele teria dito para o outro judeu, me belisca para ver se é verdade. Minha esposa me dá um chute na canela para eu saber se vai doer, para saber se eu estou vivendo de fato um sonho ou não. Eles diziam. Mas perceba, o texto diz que entre as nações, o povo pagão, o povo que não acreditava em Deus, o povo que tinha outros deuses, estava dizendo, o Senhor, o Deus poderoso, tem feito grandes coisas por ele. Deus fez grandes coisas por ele. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Deus tem feito grandes coisas por nós. Reconheça isso. Deus tem feito grandes coisas na sua família. Reconheça isso. Porque as pessoas reconhecem, as pessoas sabem e as pessoas vejam os risos de alegria e os gritos de júbilo que acompanhavam os exilados que saíam do cativeiro da Babilônia e que ecoavam nos desertos que eles atravessavam. Era um testemunho diante das nações pagãs. Quão grandes coisas o Senhor fez por eles. Quão grandes coisas o Senhor fez por eles. Meus irmãos, quantas vezes essa igreja, talvez, não pelos irmãos que estão aqui, mas talvez por aqueles que sustentavam o trabalho, seja o conselho de uma igreja, de outra, talvez não disseram, nós vamos ter de parar, não está dando resultado, não está acontecendo, está difícil, a gente tem feito investimento, mas não estamos sabendo colher os frutos. Meu querido, afinal das contas, os frutos vêm como Deus quer e quando Deus quer. E esse texto, meu querido, que fala desse grande testemunho, é um testemunho da compaixão de Deus. A volta de Israel da terra pagã, ou do meio dos pagãos para casa, meu querido, é um testemunho da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. Porque Deus prometeu. E Deus agora os traz de volta. Sofreram, foram disciplinados, mas foram cuidados, guardados e protegidos pelo Senhor. Meu querido, é também a preservação divina. A volta era uma declaração de que a providência de Deus tinha acompanhado o seu povo durante todo o período do cativeiro. Deus não havia virado as costas para eles, Deus não havia deixado a eles.
Meu querido, a nação de Israel tinha passado pelo fogo da purificação, mas a prata e o ouro tinham sido conservados em toda a sua pureza, em toda a sua beleza, em toda a sua, digamos, santidade. O povo de Deus havia sofrido. O povo de Deus havia sido colocado como humilhados. Mas Deus estava com eles. Tanto é, meu querido, que Deus preserva a vida deles. Quanto Deus preservou a vida dessa congregação? Bendito o dia em que um irmão passou aqui pela porta, viu, encontrou um outro irmão e conversou sobre isso. Bendito o dia em que as coisas foram acertadas. Bendito o dia em que você entrou por as portas dessa igreja aberta, resolveu ficar e assentar. Não era uma vontade sua apenas, era um desígnio de Deus. Então, mais uma vez eu digo, eu estou aqui porque Deus me quer aqui. E eu estou aqui para fazer. Sabe o que Pedro diz sobre a igreja? Vós que antes não éreis, mas que agora sois povo, vós que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste, vós que antes não tinha, mas agora tendes. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que vades e anuncieis a bondade, a misericórdia, o poder e a graça do Senhor. Sabe, querido, quando você puder, eu desejo que você possa todos os dias, em todas as vezes que abrir a palavra, fale da sua igreja, que é a igreja do Senhor também. Claro, é uma porção pequena. Nós temos certamente nessa cidade outras igrejas do povo de Deus. Gente congregada numa outra igreja institucional, mas que todas fazem parte, os fiéis, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E é sobre essa igreja que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, e Deus edificou. Você está aqui, é a igreja do Senhor. Não importa se seja presbiteriana, batista, conservadora, ou anglicana, ou renovada. Meu querido, é a igreja do Senhor, preservada pela divina graça do Senhor. Os irmãos que estão aqui há mais tempo e que viveram nesses 21 anos altos e baixos, talvez não houve em algum momento um desânimo, um cansaço, uma fadiga, quem sabe um pensamento de estamos sós. Esse povo certamente deve ter dito isso, os mais novos, nós estamos sozinhos, somos cativeiros, somos assim, mas Deus estava de olho neles para abençoá-los. E o propósito de Deus, meu querido, é que restaurou o seu povo, porque tinha um propósito deles para o mundo. Deus te salvou porque Deus tem um propósito na sua vida para o mundo, proclamar a palavra de Deus e preparar o caminho para o Salvador, anunciar Jesus Cristo, trazer os filhos à igreja, trazer o seu vizinho à igreja. E você não vai trazê-lo se você, meu querido, não mostrar para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua sogra, se você não mostrar para a sua família, para as pessoas do seu emprego, que a sua igreja é boa, é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu repito, se dedique, se consagre e ore. E aqui nós temos então, meu querido, nesses primeiros versículos, essa nota de júbilo, de prazer, de contentamento, assim como a igreja deve ter. Perceba, meu querido, 70 anos presos e cativos. Mas quando chegou o momento, Deus diz, agora vocês vão voltar para casa. Sabe, querido, eu vejo que o momento da igreja presbiteriana Filadélfia, a igreja do Senhor aqui em Guararema, é tempo de crescer. É tempo de pregar a palavra. É tempo, meu querido, de querer um ambiente, um espaço maior. Quem sabe é tempo de pensar em adquirir uma propriedade. Quem sabe é tempo de fazer alguns voos
pela fé, em oração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Ore. Ore, interceda. Fale com Deus. Esses dias eu vi num desses vídeos lá da igreja o testemunho de uma irmã, em que ela dizia: para mim não existe melhor igreja. Ela está dizendo da igreja da Moca, é uma irmã da Moca. Ela diz: para mim na igreja não existe melhor igreja do que a Moca. Aqui, dizia a irmã, eu me converti. Aqui eu me casei. Aqui eu tive os meus filhos. Aqui os meus filhos cresceram e se casaram. Aqui os meus netos foram batizados. Aqui eu vivi uma história de relação com Cristo. E ela diz no final do testemunho: a igreja não é perfeita, porque eu estou aqui. Diz a Neuci: não é perfeita, porque eu estou aqui. E eu sei o quanto imperfeito eu sou. Mas como eu amo essa igreja. É a minha igreja, onde Deus falou comigo, fala comigo, me alimenta, e diz ela, através dos meus pastores, dos professores da escola dominical: nem tudo para mim é mar de rosa, mas é a minha igreja. Essa é a sua igreja. Por enquanto você é membro da Moca. Estou dizendo de modo administrativo, você é membro da Moca. Mas vai chegar o dia, e se Deus quiser, não vai demorar, que você vai ser membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Guararema. Com o seu conselho, com o seu pastor, com a sua liderança e com a sua ajuda, com a sua oração, com o seu testemunho e com o seu prazer em congregar. No versículo de número 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Meu querido, a mudança pela qual os exilados passaram ela é muito grande. E nenhuma mudança ocasionada, grande ou pequena, pode deixar que não haja trabalho por fazer. Porque as mudanças são incompletas e precisam de adequações. E cada uma delas, melhor dizendo, exige de nós novas provações, novas capacidades, novas habilidades, nova maneira de resistir. E assim sendo, faz parte do júbilo, da alegria, do contentamento, do reconhecimento do que Deus fez, passar por um momento de súplica, de oração. E por isso é que o salmista agora liberto, voltado para casa, em casa, no meio da sua pátria, da sua terra, onde havia coisas que eles conheciam, pelo menos os pais diziam. O presbítero Ivan esteve viajando para Rondônia. E sábado, acho que foi sábado, ele me passou uma mensagem de áudio, dizendo: pastor, eu estou aqui em Ji-Paraná. Pastor, mas é tanto piqui, licor de piqui, pimenta de piqui, não sei o que de piqui, doce de piqui, não sei o que de coisa. Eu falei: é a nossa terra, para quem gosta, isso é um paraíso. Isso é ouro puro. Se bem que o piqui é amarelo já parece ouro. Né? Eu falei: para quem gosta, é a melhor coisa do mundo. Meu querido, Israel estava ali na sua terra, então viam os seus pés de coisas ou de frutas que haviam ali, que estavam conhecendo ali, mas ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Meu amado, se você não sabe, eu nunca fui, mas já li, nas terras áridas do sul da Palestina, o Neguebe pode ser, ou pode-se ver os seus leitos seco, as suas torrentes diminuídas, os seus filetes. Então começam as chuvas e logo aparecem pequenos fios d'água correndo no meio daquela sequidão. E antes que acabe a chuva, os rios, os filetes se transformam em rios caudalosos, correnteza forte e correnteza violenta. É como se fosse uma rapsódia. Eduardo, músico, começa com alguma coisa bem suave. Imagine, meu querido,
o Amazonas. Imagine o grande rio, que você não consegue ver do outro lado, a outra margem de tantos e tantos quilômetros. Imagine esse rio, lá na sua nascente, é um filete de água, aonde você passa com um passo. Um pequeno passo. Você passa para o outro lado, e esse rio vai descendo, vai aumentando, vai juntando água, e de repente se torna no grande Amazonas. O Rio Francisco, São Francisco, melhor dizendo, é apenas um filete de água na sua nascente. Um filetinho de água, que se você pôr a mão, você tampa. Se você botar uma pedra, você estanca. Mas à medida que ele começa a escorrer, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e se tornando o grande e velho Chico. Sabe, meu querido, o que o salmista está olhando para aquela terra agora, cheia de água e de verdor, e de sementes, e de frutos, e de coisas bonitas, ele diz, como o Senhor restaura a sorte desse deserto do Negueb, também muda, Senhor, a nossa sorte. Sabe, meu querido, o primeiro número de exilados que voltaram pela pequena leva, ou era muito reduzido, era muito pequeno. Pequeno demais, conforme parecia, para fazer efeito alguma coisa, para ter um grande mérito. Era apenas um filete de água, era apenas alguns milhares daqueles que foram embora. O salmista, eu imagino, portanto, queria que a situação de Jerusalém, voltasse a ser de prosperidade espiritual, civil, um número suficiente de gente, de exilados voltando para casa para levar a efeito a sua obra de pregação do Evangelho, de bom testemunho, de glorificação do Senhor. Sabe, querido, a Igreja Presbiteriana de Guararema precisa proferir essa oração em prol dos eleitos da cidade de Guararema, porque os fiéis no meio deste mundo deserto é um grupo pequeno demais. É o pequeno rebanho do Senhor, é um filete de água, mas que pode crescer à medida que Deus dispensar a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Deus tem sido maravilhoso com a nossa igreja. Eu não sei se 400 membros, eu não sei se 500. Meu querido, isso é o de menos. Esse é o menos, porque Deus tem feito coisas maravilhosas, grandiosas, Deus tem alegrado a igreja, Deus tem dado boa liderança para a igreja, Deus tem dado bons diáconos para a igreja, bons professores, bom departamento infantil. Deus tem feito coisas grandiosas, coisas tremendas. Pessoas têm sido abençoadas por estarem no nosso meio. Então, meu querido, existe essa oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Muda a nossa sorte. E a sorte aqui não é aquela sorte de jogar na loteria, não é aquela sorte que falta de sorte do fulano que não fez aquele gol, ou que falta de sorte do goleiro que não fez. Não, não é isso. Não é isso. A sorte aqui é o desígnio de Deus. Restaura, Senhor. Faz-nos crescer. Faz-nos aparecer nesse mundo, faz-nos ser luzeiros, faz-nos ser sal da terra, faz-nos ser, ó Deus, o bom perfume de Cristo. E nós, como igreja, precisamos pronunciar, fazer de joelhos essa oração. Vocês viram, meu querido, o que nós acabamos de ver, os vídeos? Pessoas que esquentam aquela água com alguma coisa para dar cor, e aquilo é o alimento. O que você teve no almoço hoje? Quantos pratos você teve no almoço hoje? Quantas vezes você se serviu? Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo alimento que Ele te deu? Quantas vezes você pediu esse alimento, mas que Deus o colocou na sua mesa? Porque Ele sabe o que você precisa. A igreja precisa orar. Hoje é dia de festa, de celebração, de louvor, de adoração, mas preste atenção, meu querido.
Preste atenção. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa botar a sua confiança no Senhor. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meu querido, alegria, júbilo, contentamento, oração e também confiança e esperança. Todos os dias, eu e você somos desafiados a, primeiro, lançar sobre ele os nossos fardos. Ou como diz o Salmo, entregar a ele os nossos caminhos. Senhor, eu não quero ir para nenhum lugar, eu não quero virar nenhuma esquina, eu não quero entrar em nenhum lugar que o Senhor não queira que eu vá, ou que o seu nome não seja glorificado. Segunda coisa é confiar no Senhor. Eu entrego, então eu confio. Senhor, eu não quero fazer nada precipitadamente. Eu não quero abrir os meus lábios para dizer alguma coisa que não te glorifique. Me ajude então. E terceiro lugar é esperar. Tem esperança no Senhor. Por isso é que eu falei alegria, confiança, súplica, esperança e a certeza de que Deus vai fazer. E nós sabemos que Deus não é homem para mentir. E aqui, meu querido, nós temos um tempo triste de semeadura. E alguém disse que contemplar ou ver uma pessoa semeando em circunstâncias tristes, de temor e angústia, qualquer um chora. Quantas vezes nós não vemos imagens na televisão de irmãos nossos nordestinos? Quando cai uma pequena chuva ou quando há umas nuvens negras, eles começam a semear e daí não chega, e daí não aparece, e daí não dá fruto. Eu gosto de ver Globo Repórter ou do Globo Rural, porque a gente vê muitas vezes bons frutos, bom crescimento, mas ao mesmo tempo a gente vê gente perdendo tudo. O feijão ou o arroz que tinha para alimentar os filhos foi lançado na terra e a terra não os devolve. Semeadura nem sempre é fácil, pregar o evangelho nem sempre é fácil, você pode expor-se ao ridículo, pode ser desprezado, pode ser angustiado, e em época de grande falta, meu querido, de bons testemunhos, nós precisamos anunciar essa graça bendita, redentora e transformadora do Senhor Jesus. Porque Ele, meu querido, é aquele que nos guarda, é aquele que nos sustenta. Haverá tempos de ceifas difíceis, o evangelho vai ser pregado, as pessoas recusarão, as pessoas dirão não, mas também haverá tempo em que aqueles que pregam o evangelho, aqueles que lançam a semente, aqueles que semeiam, voltarão felizes da ceifa, trazendo júbilos de feixe e de alegria. Voltará trazendo, meu querido, o fruto do seu trabalho. Preste atenção às experiências, ou melhor dizendo, as sementes espirituais lançadas e regadas com lágrima, com oração, no poder de Deus, jamais serão perdidas. A palavra de Deus, quando anunciada, jamais voltará vazia. Toda obra espiritual feita com compaixão sobrenatural, no nome de Deus, não demorará a revelar e a mostrar e a dar os seus frutos, que poderão voltar para casa com feixes de alegria, de contentamento, de júbilo. Por isso, meu querido irmão, não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós ceifaremos. Por isso eu quero convidar os irmãos, incentivar os irmãos, pedir aos irmãos para que se dediquem, para que confiem, para que esperem, para que se dediquem, para que amem essa igreja, porque é a igreja do Senhor Jesus. Não é, meu querido, a igreja de nenhum homem, de nenhuma pessoa, é a igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero concluir, meu querido, exatamente com essas 3 palavras ou 3 notas que eu disse. Primeiro, júbilo, tenha alegria, você está aqui, regozije-se no Senhor, agradeça o Senhor, bendiga o Senhor, louve o nome do Senhor e diga graças a Deus. Eu sou crente da Igreja Presbiteriana
em Guararema, Igreja do Senhor. Segunda coisa, meu querido, que eu digo para vocês é: tenha alegria, o júbilo, o contentamento, mas a segunda coisa que eu digo, orem. Não deixem de orar, não deixem de clamar, não deixem de pedir. Alguma coisa não te agrada? Peça para Deus mudar em primeiro lugar o seu coração. Mudar a sua vida. Mudar o seu gosto. Mudar o seu temperamento. Mudar as suas ideias. E diga: Senhor, usa-me. Eu quero ser bênção na vida da igreja. Terceiro lugar, confie. Tenha confiança, tenha esperança, tenha certeza de que Deus vai favorecer a sua vida com amor, graça e bondade. Hoje é tempo de festa, aniversário, 21 anos. O que poderíamos ter sido? Eu não sei. Somos o que somos e estamos onde estamos e temos o que temos porque Deus assim permitiu. Um dia Deus pegou você com sua soberana vontade e trouxe você e colocou você aqui, diz: esse é o seu lugar. Aceite isso. Se alegre com isso. E faça alguma coisa com isso. Que promova o bem, a harmonia, o contentamento, a adoração, o louvor e a glorificação do Senhor. Então, se alegre, rejubile, ore e confie. Faça isso na sua vida. Certamente, grandes coisas, como disse o povo, Deus haverá de fazer por nós. E por isso, nós estamos alegres. Curve a sua cabeça. Eu quero convidar você a orar agora. A se consagrar, dedicar, oferecer-se ao Senhor. E ousadamente, de forma confiante, dizer: usa-me, Senhor. Usa-me. Eu quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Usa-me. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos, as irmãs, os novos, os mais velhos, as crianças. Use-os, use-nos, ou usa-nos para o louvor da tua glória, do trabalho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.